estamos em Lucas capítulo 11, conversando e andando. É um caminho que a gente está fazendo, observando tudo que Jesus fala dentro do contexto onde ele fala. Isso é importante. Jesus expulsou o demônio de um homem surdo e todo um problema começou a partir daquilo. Um questionamento a respeito do seu poder em expulsar demônios e o bate-boca que ele tem com os religiosos que o acusam de fazer aquilo em nome de Beelzebu. E aí Jesus vai falando diversas coisas dentro desse contexto. Hoje a gente encerra esse episódio, e já estudamos muito ele, porque nós vamos ler os 3 últimos versículos relativos a essa fala de Jesus dentro desse momento em que ele expulsa o demônio e tudo isso acontece. Lucas 11, 33, está aí na tela para você acompanhar. Eu uso geralmente aqui nos nossos papos, e é a minha Bíblia constante de leitura, a NVI, a Nova Versão Internacional. É uma versão muito boa para se ler. Hoje eu vou usar a NVT, Nova Versão Transformadora, que tem uma linguagem um pouco mais fácil. E de vez em quando eu vou utilizar essa versão para que alguns textos sejam mais facilmente compreendidos por nós. Então diz assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminado. Jesus continua falando com aquele grupo de religiosos que questionou a sua messianidade depois, aliás, não sua messianidade, mas que não reconheceu que Jesus expulsou o demônio daquele homem surdo pelo poder de Deus. Eles pedem um sinal. Jesus fala que só o sinal de Jonas vai ser dado. A gente falou sobre isso ontem, E aqui Jesus continua. Os estudiosos tratam dessa parte da conversa de Jesus. Lembra que eu falei que os textos podem ser divididos por perícopes? Isso aqui é uma perícope. Tem começo, meio e fim. Está dentro de um contexto que deve ser observado e é importante que se faça, mas é uma perícope. Agora, é claro que eu a entenderei completamente observando todo esse contexto. Os estudiosos dizem que essa perícope aqui, esse trecho, é uma parábola. Penso que sim, porque Jesus usa linguagens, figuras de linguagem, para que a interpretação do que ele quer dizer, o entendimento do que ele quer dizer, seja facilitado. Às vezes não acontece muito isso, porque os discípulos têm dificuldade de interpretar as suas parábolas, mas aqui é uma parábola. Ele diz que os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Esse é o tema central dessa conversa. A gente sabe muito bem que os olhos são as janelas da alma, já dizem os poetas, É através dos olhos que a luz chega para o nosso corpo, chega para a nossa existência, Como seres humanos que têm um corpo, com um corpo que tem corpo, é isso aí. A luz chega até nós através dos olhos. Você há de convir comigo que os olhos precisam estar muito bons para que a luz seja interpretada por nós e percebida por nós adequadamente. Quem nunca chutou o cantinho da cama, numa noite escura e sentiu o quanto faz falta a luz, A luz faz falta. E às vezes a questão não é ter luz, não ter luz, a questão é não ter olhos para vermos a luz. Aí é uma situação pior, Alguém que tem essa dificuldade realmente sofre. Os olhos bons são importantes para nós. O problema dos fariseus era esse.
é que eles interpretavam as palavras de Jesus de maneira, digamos assim, inadequada. A luz chegava até eles, mas os olhos deles não percebiam bem a luz. Assim como uma pessoa que tem essa deficiência não consegue perceber aquilo que está ao seu redor, a luz não entra nos seus olhos, uma pessoa cega, porque os seus olhos são o problema. O problema não é a luz chega, mas os olhos daquela pessoa não conseguem interpretá-la, captá-la adequadamente. Assim é o coração desses fariseus. Essa metáfora, essa linguagem sobre cegueira, ela é muito conhecida por todas as culturas e no texto bíblico também. No Velho Testamento você vai encontrar Isaías, por exemplo, dizendo, Isaías 6,10, Deus dizendo a Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver. Ezequiel fala alguma coisa também desse tipo. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Geralmente no Velho Testamento, a utilização dessa figura de linguagem da cegueira remete à rebeldia de Israel. Vocês estão vendo, mas não estão entendendo. Vocês estão observando, mas não estão compreendendo. Por isso, Deus está condenando a rebeldia deles. No Novo Testamento, a gente tem também essa referência. É uma figura de linguagem muito clássica. Por exemplo, Marcos 4,12 diz assim, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e serem perdoados. Então nós vemos que essa situação de que é preciso ter olhos bons na nossa relação com Deus, na nossa relação com o Eterno, é fundamental. E é claro que esses olhos bons se referem à maneira como nós recebemos a luz que vem de Deus, a maneira como nós recebemos o Evangelho, a maneira como nós recebemos as palavras de Deus ou a palavra de Deus, a maneira como nós interpretamos tudo isso. Jesus cobra isso dos seus discípulos. Lá em Marcos 8,17 diz assim, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não perceberam? O coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Jesus está cobrando dos seus discípulos. Vocês estão me ouvindo falar, estão me vendo fazer como os fariseus viram e ouviram Jesus, e vocês não entendem, vocês estão cegos. Essa parábola tem a ver com esse tipo de cegueira. A palavra grega para olhos bons, eu dei uma olhadinha nisso, uma palavra de pronúncia um pouco diferente, que eu não sei se vai estar certa aqui na minha pronúncia, mas isso pouco importa. Haplous, alguma coisa assim, haplous, quer dizer bons, olhos bons, então a tradução foi bem feita, mas também tem alguma coisa a mais. Tem a ver com simples, singular, que enxerga um só. Tudo a ver com olhos, né? Mas também com sinceridade. Tem a ver também com singeleza de coração. Muito interessante isso, né? No grego clássico, o vocábulo era usado para significar simplicidade de propósitos ou de intenção. Olhos que enxergam uma coisa só, uma visão única, um único ponto, que não vê mais de uma imagem, que o seu foco está em uma coisa só. É uma boa interpretação, mas também tem a ver com isso, simplicidade, singeleza, tranquilidade de coração, um bom coração. Eu acho que esse é o caminho que Jesus está apresentando nessa conversa dele com os fariseus. Alguma coisa que tem a ver com simplicidade e não duplicidade. Bons olhos devem ser são verificados como bons quando a gente vê uma coisa só, né? Quando a gente vê as coisas meio desfocadas e os olhos não estão bons. Então, essa era uma característica da maneira como aqueles fariseus se comportavam quanto à sua relação com Deus. Eles tinham uma visão dupla. Eles olhavam para
Deus e queriam obter da parte de Deus aquilo que Deus, claro que nos dá, mas que não tem como prioridade na nossa relação. É interessante porque eles eram condenados por Jesus, e isso aconteceu várias vezes, porque valorizavam as coisas materiais, porque estavam proclamando e inseridos dentro de um movimento religioso tão forte, mas perderam a essência e deixaram de olhar para aquilo que tinha que ser visto. A luz de Deus não penetrava mais no coração daqueles homens. A religião virou uma máquina de processos. Vamos lá, vamos para o templo, vamos fazer o sacrifício, vamos aí apresentar o povo para Deus e tal. Aquilo virou uma profissão, não é? Claro que o clero existe e é importante que isso exista, mas quando se perde a essência da coisa e os olhos ficam desfocados do propósito principal, é um risco absurdo, porque aquilo que deveria chegar até mim da maneira como deveria chegar até mim não chega. A luz é deturpada pelo meu olhar equivocado. Jesus está exigindo dos fariseus e de nós, é claro, um olhar adequado para ele, como Messias naquele caso, para o Evangelho como caminho, a verdade e a vida para todos nós, na própria pessoa de Cristo. Qual a interpretação que os nossos olhos têm dado ao Evangelho? Como nós recebemos as boas novas? Como nós lidamos com essa situação toda? O que eu quero de Deus? O que eu espero de Deus? O que eu penso sobre o Evangelho? Quem é Jesus para mim? Quem é Deus para mim? Qual a expectativa que eu tenho que o Evangelho vai realizar na minha vida? É disso que essa conversa trata. A revisão da nossa maneira de enxergar Jesus. Porque Jesus era e é o Messias que estava à frente deles, e eles não enxergavam a ele porque os seus interesses religiosos eram muito maiores. Os interesses econômicos eram muito maiores, e o próprio Cristo estava diante deles, e eles não enxergavam isso. Muito bem, mas tem mais coisas, eu acho, para a gente pensar aqui. Para a gente se lembrar que a gente não pode perder a percepção do bem e da simplicidade no nosso olhar. Sondar o nosso coração e perceber se há caminhos errados. Salmo 139 já nos diz isso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em mim há alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu acho que a gente vai ficando crente velho, a gente às vezes perde o romantismo do Evangelho. O olhar que às vezes é machucado pela vida, judiado pela vida, ele é afetado e a gente perde a nossa ingenuidade. Por isso que Jesus diz que venham a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Tem a ver com ingenuidade, tem a ver com um olhar ingênuo. É muito triste você conviver com pessoas que sempre olham com a expectativa má para aquilo que está acontecendo. Sempre olham e percebem o mal, interpretam as coisas de forma má, não é? Eu não sei muito bem como explicar isso, mas isso é uma coisa muito triste de se perceber. Você conversa com a pessoa sobre alguma coisa, aquela pessoa sempre tem uma opinião, não vai dar certo, mas não é pessimismo, é um jeito mau de ver a coisa. Você fala de tal fulano gosta, tá interesseiro. Ninguém tá bom, ninguém presta, nada tá bom. As pessoas vão perdendo esse romantismo de se acreditar, não é? De ter uma boa fé, ainda que dê errado. Ainda que dê errado. O nosso papel é crer, o nosso papel é permitir que a coisa boa aconteça. Acho que é um pouco isso. Mas mais também é nós permitirmos que os nossos olhos sejam curados para que o Evangelho
como um todo nos seja, que nós possamos compreendê-lo na sua extensão. O Evangelho precisa ser compreendido por nós em toda a sua extensão. E às vezes os nossos olhos, quanto ao próprio Evangelho, não permitem que isso aconteça. Paulo diz em Efésios 1,18: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Interessante, né? Olhos do coração iluminados. Penso que isso aqui tem a ver com o que Jesus falou. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos. Paulo ora pelos Efésios, pedindo a Deus que deixe os olhos deles iluminados para que eles compreendam o tamanho da obra que foi feita e que é feita por Jesus na vida deles. Isso cabe muito bem para nós, que temos a mania de diminuir o Evangelho, temos a mania e a tendência de, por conta das nossas referências erradas, por conta da nossa cosmovisão equivocada, deixamos de compreender a obra grandiosa de Deus, né? E toda a sua extensão e toda a sua profundidade. E eu acho que a última coisa para a gente pensar aqui é que se esse tipo de escuridão tiver nos nossos olhos, que escuridão é essa, hein? Jesus diz isso, né? Tomem cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Porque se a luz que está dentro de vocês forem trevas, que trevas tremendas elas serão. Nós estamos falando de vida e morte aqui, gente. Aliás, nós não, o texto está falando. Nós também. Vida e morte. Eu às vezes penso assim, como deve ser triste uma pessoa que passa a vida toda acreditando em alguma coisa. Para ela, aquilo é a luz da vida dela. Um jeito de interpretar o Evangelho, um jeito, às vezes, religioso, um jeito duro demais de interpretar o Evangelho. E aqui eu não quero pontuar se a culpa é da pessoa ou não, só estou trazendo essa realidade como um exemplo aqui. A pessoa passa a vida toda tendo medo de Deus, por exemplo. Aquilo é a luz dela. Quando o Evangelho chegou, os olhos dela, afetados pela sua formação, pela sua criação, pelo que aprendeu, é claro, o que entrou dentro dela, através desses olhos não tão bons, não foi a luz do Evangelho completa, foi só uma parte desse Evangelho. E ela interpretou Deus como um Deus rigoroso, duro, um Deus que fica esperando você errar para mandar o chibato em cima de você. Esse é só um exemplo de tantas possibilidades que existem quanto à interpretação e quanto à luz do Evangelho chegar a nós de forma correta ou não. Mas deve ser triste a pessoa que interpreta tudo e chega no final da vida, ela achou que aquilo era a luz, que era o jeito de viver o Evangelho, e não era. Passou a vida toda achando que aquela era a luz, que grandes trevas serão. Por isso Jesus está chamando a gente, eu não tenho dúvida aqui, para encerrar nossa conversa, para uma reavaliação constante da maneira como nós permitimos que a luz do Evangelho chegue até nós. Tire dos teus olhos, eu recomendo, os interesses. Tire dos teus olhos a maldade. Tiremos nós dos nossos olhos o interesse e a maldade. Me coloco nisso também, é claro. Tiremos nós dos nossos olhos a interpretação de um Deus baseada na religião e olhemos para a simplicidade do Evangelho e para o poder de transformação do Evangelho, para que a nossa luz não seja escuridão, porque senão que grandes trevas serão. Vamos todos nós nos examinar todo dia. Será que esse é o caminho mesmo? Será que essa prática de fé que eu faço há tantos anos porque me ensinaram assim é essa mesmo? Será que não tem interesse aqui? Será que não tem medo aqui? Será que não tem... E a gente vai
desembaçando os olhos e pedindo para o Espírito Santo nos ajudar. É fundamental isso. Nesse processo, talvez você descubra que tudo que você aprendeu, ou muito do que você aprendeu, está errado. Ao invés de luz, está trazendo escuridão para dentro de você. Talvez nesse processo de desembaçar o teu olhar com relação ao Evangelho, você descubra que o que você está vivendo como Evangelho hoje não tem nada a ver com o Evangelho. Ou pouco tem a ver com o Evangelho. Ah, irmão, vai para a luz. Corre para a luz. Limpa os olhos e corre para a luz. Porque essas trevas são densas trevas. Deus nos abençoe. Vamos lá.